Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Professora Elisa Ferreira, é um gosto estar aqui nesta audição e também é um gosto estar aqui numa qualidade um pouco anacrónica, que eu não integro esta comissão. Mas vim aqui porque acompanho as questões da regulação na Comissão de Economia. E as questões da regulação devem ter uma perspectiva que deve ir para além da Comissão de Economia e da Comissão de Finanças, e por isso é que eu estou aqui. Senhora Professora, eu quero felicitá-la pela coragem, porque aceitar ser vice-governador ou administrador do Banco de Portugal na situação em que estamos, é preciso ter muita coragem. E a coragem porquê? Porque o Banco de Portugal sofre neste momento de um problema de credibilidade enorme. O problema da credibilidade que advém do facto dos portugueses terem a percepção de que nos últimos anos houve uma estrutura da administração independente do Estado que esteve parada perante as circunstâncias. E, portanto, essa coragem que agora se lhe pede é também uma coragem de enquadrar as competências do Banco de Portugal. As competências que têm a ver com a regulação, as competências que têm a ver com a supervisão, as competências que têm a ver com o processo contraordenacional, as competências que têm a ver com a nossa representação externa e na articulação entre países, as competências que têm a ver com o Banco de Portugal enquanto entidade que faz estudos e avalia a economia portuguesa, e as circunstâncias e as competências do Banco de Portugal relativamente à propositura de modelos de governação que são essenciais no estado em que estamos no setor financeiro. E sobre estas questões eu gostaria de ouvir. Em primeiro lugar, o Banco de Portugal, já foi aqui dito, é uma estrutura que sofre de um problema gravíssimo de funcionamento interno. É urgente que o Banco de Portugal faça uma avaliação do seu desempenho para que possamos ter um Banco de Portugal diferente na sua relação com os operadores, na sua relação com as outras instituições regulatórias, na relação com as instituições públicas e, principalmente, na relação com os portugueses. A segunda questão tem a ver com a componente de regulação. Há um problema que se coloca na componente de regulação e na componente de concretização de regulamentar do Banco de Portugal. Se a senhora professora fizer uma leitura daquilo que são as apreciações no Tribunal de Regulação, que por acaso até está situado em Santarém, relativamente aos processos do Banco de Portugal, nós temos uma dificuldade imensa de entender aquilo que é a estrutura normativa do Banco de Portugal nos seus regulamentos. Ora, quando nós iniciamos um processo que é da ausência da capacidade de ler o que está para além das normas desse mesmo regulamento, ou seja, o regulamento não tem pernas para andar por si, é preciso uma estrutura que o concretize, é preciso uma avaliação permanente da sua efetividade, é preciso que ele se dê bem com a supervisão e também com a avaliação. Bem, nós temos um problema de avaliação regulamentar do Banco de Portugal. E temos um problema com a supervisão, sim, a supervisão prudencial, a supervisão comportamental, a supervisão dos instrumentos de auditoria. Ou seja, o Banco de Portugal percebe que nós temos em Portugal um problema relacionado com as empresas de auditoria e até agora não determinou efetivamente modelos de governação dessas empresas de auditoria que seja essencial para que os bancos e o Banco de Portugal, por essa via, possam ter contas credíveis, procedimentos internos credíveis, que possam ter uma governação assente em normas claras, e até agora isso não se verificou. Ou seja, nós tivemos uma evolução muito significativa ao nível do enquadramento normativo da supervisão, mas não tivemos aquilo que foi essencial para termos efetivamente uma supervisão afirmada. E na supervisão nós temos um problema que é um problema de minifúndio. Voltamos a ter um problema de minifúndio. Ou seja, não haverá supervisão integrada se não houver cabalmente a determinação de quem preside essa supervisão, seja ela separada, esteja ela junta. Ou seja, efetivamente, há uma menorização, tem que haver uma menorização da Comissão de Mercados e do Instituto de Seguros relativamente ao Banco de Portugal naquilo que diz respeito à supervisão. Isso é essencial. Ou seja, e não pode ser um problema de ciúme. Os outros reguladores não podem ter ciúme da presença do Banco de Portugal naquilo que é importante, na supervisão prudencial e na supervisão comportamental, relativamente aos processos que temos em causa. E, senhora professora, para não me arrastar muito, as questões que dizem respeito ao processo contraordenacional.
elas decorrem da incapacidade de se perceber o estreito normativo que o Banco de Portugal tem vindo a concretizar, decorrem da falta de ferramentas de supervisão, decorrem de uma leitura lenta e burocrática do Banco de Portugal nas suas estruturas internas, algumas delas que não se falam umas com as outras, não há a circulação de informação dentro do Banco de Portugal para poderem compatibilizar o comportamento interno na perspectiva da consequência da supervisão para a verificação da legalidade, do cumprimento das normas, da correção dos preceitos que ao nível do sistema financeiro existem e que não são corretos e compatíveis. E, portanto, nós temos aqui um problema que tem que ser visto e tem que ser afirmado. E para terminar, Sra. Presidente, agradecendo a sua tolerância, dizer, Sra. Professora, eu tenho muita fé na sua presença. Sabe porquê? Porque é uma pessoa que vem de fora, não tem incompatibilidade. Se nós verificarmos o Banco de Portugal nas suas administrações, talvez desde sempre, a permeabilização entre o sistema financeiro e o Banco de Portugal é total. E não é possível nós termos um Banco de Portugal independente se ele não tiver pessoas que vêm de fora com outro olhar e com outra capacidade de intervenção. Muito obrigado, Sra. Professora. Muitas felicidades.